Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Atenção! Vão começar as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Boa tarde, crianças. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vocês lembram da professora? Eu sou a professora Ângela, da Escola Camal. Vocês lembram que a professora estava dando aula com a professora Jordana e hoje a professora está aqui? Mas quero agradecer imensamente a professora Jordana, que também fez parte do planejamento dessa aula, e também a professora Fernanda e a professora Niale lá da Escola Adelino, que também auxiliaram a professora no planejamento da aula de hoje. Então vamos iniciar a nossa aula com o objetivo da nossa aula. Acompanhe na telinha. Identificar figuras planas, reconhecendo-as nas faces dos sólidos geométricos. Então, crianças, para iniciar nossa aula, a professora trouxe uma história para vocês acompanharem. Então, acompanhem a história, que partindo da história vocês vão começar a compreender um pouquinho do conteúdo da nossa aula de hoje. Acompanhem lá na telinha, então, a história com a professora. A cidade das formas geométricas. Era uma vez uma linda cidadezinha, onde viviam 4 amiguinhos. Seus nomes eram retângulo, quadrado, círculo e triângulo. E eles viviam muito felizes, até que um dia começaram com uma discussão. Queriam descobrir qual delas era mais importante na cidade. Vejam só, crianças, que besteira! O senhor Quadrado foi o primeiro a falar. Mas é claro que sou eu. Tenho 4 lados iguais, posso me transformar no que eu quiser. Sou o mais importante dessa cidade. Mas o triângulo não deixou barato. Foi logo dizendo: pode ir parando, seu quadrado. Eu sou o mais importante dessa cidade. Vejam, eu tenho 3 biquinhos e posso me transformar no que quiser. O círculo então entrou na conversa. Ha, ha, ha. Vejam só, eu sou a forma mais fofinha, redondinha dessa cidade. É claro que eu sou a mais importante. E ainda mais, só eu posso rolar para lá e para cá. E é claro que o retângulo não ia ficar calado. Meus queridos, não precisa mais brigar. Eu sou
o mais querido e importante dessa cidade, sabe por quê? Eu posso ficar em pé ou deitado e me transformar em coisas mirabolantes. E a discussão não tinha fim. Um falava e o outro respondia, e nunca chegavam em uma conclusão. Até que passava por ali um amigo, também uma forma. A forma do amor. Ela tentou dar um jeitinho na confusão. Parem com isso, meus amigos, que coisa feia ficar brigando. Tenho uma ideia. Por que vocês não se juntam? Juntos vocês conseguem se transformar em coisas fantásticas. Juntos é que vocês são mais importantes. Vejam só. O triângulo e o círculo juntos conseguem formar um rostinho de palhaço. Também conseguem formar um sorvetinho delicioso. Que delícia! Vejam só o triângulo e o quadrado. Podem juntos formar uma linda casinha para alguém morar. Um triângulo junto com um retângulo. Também podem formar um foguetinho. Olha que interessante para fazer uma viagem especial. Círculo e retângulo juntos. Vocês podem formar um delicioso pirulito. Agora deixem de briga, pois juntos vocês podem fazer a alegria de várias criancinhas, que irão brincar com vocês e formar várias coisas. E foi assim que as formas entenderam que juntas elas eram melhores. Tudo isso por causa do amor. Então, crianças, vocês observaram bem na história? Observaram os personagens da nossa história de hoje? Pois é, então os personagens da nossa história de hoje são muito importantes. Será que sozinhos eles são importantes? Não, juntos. E é isso que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. O trabalho com essas formas aí e o que elas formaram. O que apareceu lá na história? Vamos conferir com a professora. Apareceu o quadrado, né? O quadrado, quantos lados o quadrado tem? O quadrado tem 4 lados, olha. 1, 2, 3, 4 lados, né? 4 lados iguais. O triângulo, como o nome diz, três lados. 1, 2, 3. E mais tarde vocês vão aprender que o triângulo, ele possui lados iguais e pode possuir também lados diferentes, né? O quadrado já não, são lados iguais. E nós temos também o retângulo, né? Ele está aqui em vermelho, atrás aqui dos nossos amiguinhos triângulo e quadrado. Ele apresenta 2 lados maiores e 2 lados menores. Observem lá, né? Então, crianças, como vocês observaram na história, os nossos personagens, né? Eles são figuras planas, né? O quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. E vocês lembram que na nossa história apareceu lá que eles eram importantes juntos? Pois é. Então agora eu convido vocês aí de casa, juntos lá com a mãe, com o pai, com o irmãozinho, que vocês procurem alguns objetos lá na casa de vocês. Olhem lá os objetos que vocês têm na casa, que objetos que apresentam as formas que apareceu na historinha. Que objeto que apresenta a forma de um quadrado, a forma de um retângulo, a forma de um triângulo e de um círculo. Então a professora, antes de vocês iniciarem, trouxe aí um videozinho de um coleguinha lá da escola Camal e ele fez esse trabalho junto com a mãe dele na casa. Ele procurou alguns objetos na casa que apresentavam essas figuras que a professora trouxe para vocês. Vamos acompanhar então na telinha o vídeo do Carlos, né? O Carlos ele foi procurar junto com a mãe e separou lá para nós alguns objetos que apresentam, né, o formato dessas figuras aqui. Acompanhem lá com a professora. Procurando, né, o formato do triângulo, objeto que apresenta o formato do quadrado e objeto que apresenta o formato do retângulo. Olha a carinha do Carlos. Não, então, obrigada, Carlos. Então, crianças, conseguiram em casa ver alguma coisa? Observaram o que o Carlos fez? O que será que vocês têm lá na casa que apresenta esses formatos?
Conseguiram separar alguma coisa? Conseguiram, né? Mas agora nós temos mais algumas crianças também lá da escola e nós vamos ver qual vai ser o primeiro objeto que vocês vão procurar de acordo com o formato que aparecer na telinha, tá? Então vamos acompanhar na telinha o formato dessa figura e vocês vão procurar algo na sua casa que tenha o formato dessa figura. Então vamos lá, crianças? Vocês vão procurar agora para a professora algo lá na casa. O que será que tem na casa de vocês lá que apresentam a forma do quadrado? O que será? A professora vai dar um tempinho para que vocês procurem. Muito bem! Olha só o que o Nicolas encontrou. O Nicolas lá da escola Camal. O Nicolas encontrou um objeto que lembra um quadrado. O que o quadrado é, então? Ele é um polígono, né, que apresenta 4 lados iguais. E olha só o objeto que o Nicolas trouxe para vocês observarem. Olha só o formato, uma das faces desse objeto apresenta o formato de um quadrado. É uma caixinha lá do Batman, olhem lá. Então, muito bem, Nicolas, e obrigada, Nicolas. Agora, vamos ver a próxima forma que vocês vão procurar? Vamos ver. O triângulo. Observe lá o triângulo. Quantos lados tem o triângulo? 3. Então, vocês vão observar na casa de vocês o que vocês têm que apresenta o formato desse polígono. Então, o polígono tem 3 lados. Então, a pessoa vai dar um tempinho para que vocês procurem e separem lá na casa. Vamos lá? Muito bem, olha só a Emanuele. A Emanuele lá da escola Camal encontrou um objeto que apresenta aí o formato do triângulo. Olha o que ela encontrou. Ela encontrou um triângulo, aquele triângulo que o pai e a mãe usam no carro, né? Para segurança, quando fura o pneu, quando tem um acidente na rodovia, né? Então é um triângulo de segurança. Então o formato ali é de um triângulo, apresenta 3 lados. Agora vamos para o próximo. Vamos lá, vocês vão procurar agora um objeto que lembre um retângulo. O retângulo tem o quê? Qual que é a característica dele? Ele apresenta 2 lados maiores, 2 lados menores, também 4 lados, ele é um polígono de 4 lados, né? Só que ele apresenta lados maiores, 2 maiores e 2 menores. O que será que tem na casa que apresenta o formato do retângulo? Vamos encontrar? A professora vai dar um tempinho novamente. Olhem só o Carlos ali. Então o Carlos já havia procurado e ele encontrou lá na casa dele um objeto que lembra lá um retângulo. Olha a capa do caderno do Carlos. Apresenta a forma do retângulo? Sim, né? E o que vocês encontraram em casa que apresenta o formato de um retângulo? Então, muito obrigada, Carlos. Muito bem. Obrigada, Carlos. E agora a professora também foi procurar alguns objetos que apresentam as formas. Vamos acompanhar aqui com a professora. A professora trouxe um cartaz para que vocês percebam, né, quantos lados tem esses polígonos. Então, a professora trouxe alguns objetos. Nós temos o primeiro objeto que a professora trouxe, que a professora procurou lá na casa, que lembra um quadrado, né? Olhem só, a professora trouxe lá o objeto. Ele lembra um cubo daqueles que vocês brincam em casa, né, de brinquedo. Ele apresenta uma das suas faces, né? O formato de um quadrado, né? Então, o quadrado, né, ele é uma figura geométrica, um polígono que apresenta 4 lados iguais, né? Tanto o cubo como essa caixinha aqui também, que a professora trouxe também, que apresenta o formato de um quadrado, um polígono de 4 lados. Agora, a professora também trouxe objetos que lembram o retângulo, né? Olha, retângulo começa com a letrinha R. A professora trouxe alguns objetos aqui também. Olha só, a professora separou uma caixinha de giz. Olha, uma das faces aqui da caixinha de giz apresenta o formato do retângulo, né? 2 lados maiores, 2 lados menores. Também um polígono de 4 lados, né? Só que diferente do quadrado, ele apresenta lados aqui que são 2 iguais, aqui os maiores, e esses menores aqui, ó, tá?
uma caixinha. A caixinha do dominó, do joguinho que vocês têm na escola também, olhem só, apresenta também uma das suas faces retangulares, olha, 2 lados maiores, 2 lados menores, tanto aqui nessa face como nessa outra face, né? Apresenta o formato de um retângulo, né? Então, um polígono que tem 4 lados. E lembrem que, diferente do quadrado, ele tem 2 lados maiores e 2 menores. E o que será que a professora encontrou que se parece com o triângulo? Vamos ver? Olha só, essa casinha aqui, olha, observem aqui o teto dessa casinha. Aqui 1, 2, nós fecharmos aqui, nós temos um triângulo, então lembra também um triângulo aqui, tá? Fechamos aqui, fechamos um triângulo. Aqui esse calendário também, observem aqui, ó. Né? Também apresenta aqui o formato de triângulo. E agora nós temos o círculo, observem aqui o círculo, é uma figura geométrica plana, né? Só que ele não apresenta segmentos de reta, não apresenta, né, linhas retas, né? Ele também é uma figura. Observem aqui a face. Então, o potinho de tinta também, olha, observe o formato do círculo, tá? Então, a professora encontrou esses objetos. Não sei se vocês lembram que lá na escola nós também temos alguns objetos que apresentam esses formatos aqui, são chamados sólidos geométricos, né? Então, as figuras geométricas são divididas em planas, né, que a professora colocou aqui para vocês, e espaciais, né? E esses sólidos geométricos são as formas espaciais que a professora trouxe para nós percebermos aí as faces e percebemos essas figuras planas nas faces dos sólidos. A professora vai tirar um pouquinho para nós acompanharmos agora os sólidos. Bom, aqui, então observem com a professora aqui, primeiramente nós encontramos o quadrado, né? E nós temos o sólido, né? Que ele é uma figura geométrica espacial. Nós temos o cubo, né? O cubo, ele é um sólido geométrico e as suas faces são quadradas. Olha, observe. O quadrado é formado por 4 lados iguais. 1, 2, 3, 4 lados. Então, as faces ou lados, né, desse sólido apresenta, né, o formato de uma figura geométrica plana do quadrado. Vamos observar que realmente essa face é um quadrado? E como que nós fazemos isso? Através da planificação, que vocês vão aprender mais tarde, mais para frente. Mas a professora vai colocar aqui para vocês realmente perceberem que ele apresenta a face quadrada. Então, aqui nós temos o cubo e vamos contornar para que vocês percebam que realmente o nosso cubo, o nosso sólido geométrico, ele apresenta as faces quadradas. Olha, observe lá com a professora aqui. Olha lá, tá? Então, o nosso cubo, ele apresenta as suas faces quadradas. Bom, agora nós temos aqui, né, nossa segunda figura geométrica plana, né, que é o retângulo. E a professora trouxe também o sólido, que apresenta as faces retangulares. A professora trouxe, olha, é um nome bem diferente. Começa com a letrinha P. É um paralelepípedo, né? É um nome difícil para nós falarmos, mas olha só. Então, ele apresenta as faces retangulares. Vamos conferir com a professora? Olhem aqui com a professora. Então, esse é um paralelepípedo, né? Ele é um sólido geométrico, né, que apresenta as suas faces
retangulares. Olha só, 2 lados maiores, 2 lados menores, 4 lados, olha a sua face. Agora vamos comprovar que realmente essa face é retangular, fazendo o contorno do nosso sólido aqui na nossa figura plana, que é o retângulo. Vamos perceber a face aqui. Então, observem lá com a professora, olha só. Então, o nosso sólido geométrico paralelepípedo, ele apresenta faces retangulares, 2 lados maiores, 2 lados menores. Confirmamos aqui, fazendo o contorno do nosso sólido. Agora, o próximo é o triângulo, né? Aqui é a letrinha T, triângulo. Qual será o sólido que nós temos que apresenta faces triangulares? A professora também trouxe aqui para vocês estarem observando junto com a professora. Nós temos o sólido geométrico pirâmide, né? E como o nome diz, parece com uma pirâmide mesmo. Olha, começa com a letrinha P, pirâmide. Olha a pirâmide. Então, aqui nós temos o sólido geométrico pirâmide e as suas faces são triangulares. Observe com a professora, 1, 2, 3 lados. Então, uma de suas faces as faces são triangulares. Vamos comprovar fazendo o contorno aqui, né, no triângulo, que é uma figura plana. Vocês observaram com a professora que a professora trouxe o amiguinho aqui, o nosso amiguinho caneta aqui, ele também é um sólido, ele apresenta formas geométricas, vocês perceberam? Né? Ele está nos auxiliando também nesse contorno. Esse contorno é bom nós fazermos para nós realmente comprovarmos, né, que as faces, né, do nosso sólido apresenta o formato. Então, aqui o formato de um triângulo. A face do... Desculpa aqui, criança, aqui está o paralelepípedo, aqui a nossa pirâmide, né? Apresenta a face triangular. E agora, né, por último, aqui nós temos o círculo. Nós temos aqui o cone, né? Começa com a letrinha C, cone, e temos o cilindro, né, que apresenta o formato do círculo. Vamos trazer aqui o cone e o cilindro para vocês. O cone, ele parece com um chapeuzinho lá de aniversário, olha. Olha a face. Ele rola, né? Olha o cone. Olha a face, né, que apresenta o formato de um círculo. E nós temos o cilindro também, olha. Né? Ele também rola. Então, vamos comprovar que realmente o contorno, né, do cilindro do cone, desculpe, crianças, do cone, apresenta ali o formato de um círculo. Vamos comprovar aqui fazendo o contorno. Olhem só. E o nosso cone também. Olha. Ele também apresenta o formato de um círculo. Então, crianças, o que nós conseguimos aprender com isso? Que as figuras geométricas são as figuras planas e as espaciais, que são os sólidos. E as faces dos sólidos apresentam o formato das figuras planas, que são os polígonos aqui. Tá? E nós também temos, para nos auxiliar na parte de geometria, nós temos jogos, e a professora trouxe hoje para vocês também o Tangram. Eu não sei se vocês conhecem lá na escola, já observaram o Tangram? A
professora vai tirar aqui do ladinho, né, para nós trabalharmos com o Tangram agora. Aqui. Então, nós temos o Tangram. E o que o Tangram, ele nos ensina? Ele nos ensina, além dele trabalhar a parte da criatividade, do raciocínio, porque eles são várias peças, é um quadrado, lembram do quadrado, né? E esse quadrado, ele é formado por 7 peças, que são também figuras geométricas planas. Observem lá. 7, vamos contar aqui, ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 pecinhas que são figuras geométricas planas. E quais são essas figuras que tem no nosso Tangram? Nós temos os triângulos, ó, 2 triângulos grandes, né, esses maiores aqui, esse verde e esse amarelo. Nós temos esse triângulo médio, esse triângulo azul, e nós temos os triângulos menores, esse laranja e esse lilás. Temos o quadrado, branquinho, e temos essa outra figura aqui, um nome diferente, é paralelogramo, né? Ele se parece com um retângulo, só que olha só os lados dele, né? São diferentes um pouquinho do retângulo. Então, ele é um quebra-cabeça chinês que apresenta 7 peças. Ele nos auxilia nessa compreensão das figuras, no raciocínio e na criatividade. Então, acompanhe lá na telinha que a professora trouxe para vocês algumas imagens que nós podemos formar com o Tangram. O gato, olha lá, observe o gato, né? O gato lá é formado por os triângulos maiores, os triângulos menores, o médio, o quadrado e também o paralelogramo. Então, como a professora colocou, com todas essas figuras geométricas do Tangram, eu posso compor outras. E com isso eu vou estar trabalhando o meu raciocínio e também lembrando do que a professora falou na aula aí com relação às figuras geométricas. Tem outro formato do gato, o cisne, o peixe e uma casa. Então ali são alguns exemplos, crianças, que nós temos. São várias imagens que nós podemos formar. Nós podemos, de acordo com pesquisas aí do Tangram, que é um quebra-cabeça chinês, nós podemos formar mais de 1000 imagens. Vejam só, crianças, muitas, né? Bastante. Então agora, para nós realmente lembrarmos aí da aula, nós temos a nossa tarefa de hoje. Vamos conferir lá na telinha a nossa tarefa? Então, o que a professora trouxe para vocês de tarefa? Nós trouxemos o Tangram, né, que é esse quebra-cabeça chinês. Então, nós vamos trabalhar com o Tangram aí na tarefa. Então, pinte de acordo com a legenda, recorte e brinque com as peças do Tangram. Monte uma das imagens que mais lhe agradou e deixe colado em sua tarefa. Então, observem lá a legendinha. O que é uma legenda? Peço para que a mãe ajude lá vocês, a que vocês observarem o formato da figura e a cor que vocês vão ter que pintar. Quadrado, que cor que vocês vão pintar? De verde. Triângulo grande, um amarelo e um azul, porque são 2 triângulos grandes. O triângulo médio, de vermelho. O triângulo pequeno, um marrom e outro laranja. E o paralelogramo, um de rosa. Depois de vocês pintarem essas figuras, vocês vão compor uma imagem, né? Peçam a ajuda para a mãe, para o pai. Quem tem contato com a internet pode estar pesquisando na internet e compõe uma figura. E a que mais gostou faz uma colagem lá na tarefinha, tá? E agora, crianças, será que nós conseguimos cumprir o nosso objetivo? Vamos acompanhar lá na telinha e ver se realmente conseguimos cumprir. Identificar figuras planas, reconhecendo-as nas faces dos sólidos geométricos. Com certeza conseguimos, né, crianças? Se vocês tiverem dúvidas, né, perguntem para a professora na escola também, mas observe lá os objetos da casa que apresentam o formato das figuras, né? Retomem, assistam novamente a aula para que vocês consigam realizar a tarefa. Então, crianças, conseguimos cumprir o nosso objetivo. Tchau, um beijo para vocês, se cuidem bastante e até a próxima aula. Tchau, crianças! Vem aí, Ciências da Natureza. Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês?
Eu sou a professora Gabriela e mais uma vez nós vamos juntos aprender ciências da natureza. Um grande beijo para você, aluno do primeiro ano que está assistindo a nossas aulas. E também um super abraço para todos os professores da Rede Municipal de Educação. E antes de começarmos a nossa aula, eu quero ver se você lembra quais são aquelas 3 palavrinhas importantes para nos tornarmos bons cientistas. Vamos ver? É isso aí, para sermos bons cientistas, nós precisamos adquirir muito conhecimento. E nós vamos adquirir conhecimento através das investigações e também das experiências. E agora eu quero ver se você lembra o que foi que nós aprendemos com a professora Elisângela na aula passada. Então, puxa lá na cabecinha. Eu ouvi alguém dizer que nós aprendemos sobre a vacinação. E é isso mesmo, nós aprendemos sobre a importância da vacinação para a prevenção das doenças. Nós vimos que o Brasil é um país com os maiores programas de vacinação. E essas vacinas são muito eficazes para combater diversas doenças. E todas essas vacinas estão disponíveis para a população na rede pública. Então, as crianças e os bebês, devido a essa fase de maior fragilidade, precisam seguir rigorosamente ao calendário de vacina do país e também ficar atento a outras vacinas que vão surgindo em diferentes faixas etárias, como é o caso das vacinas anuais da gripe H1N1 e também da poliomielite. E os adultos também precisam tomar vacinas. Então, precisam ficar atentos para esta fase da vida em que são necessárias as vacinas, como, por exemplo, as mulheres em idade fértil e também os idosos. E outra coisa muito importante é esse momento que nós estamos vivendo agora, em que estamos na fase de pesquisa e produção da vacina contra o coronavírus, um momento muito importante para a ciência, Essa vacina, então, vai ajudar na prevenção do coronavírus. Muito bem, eu tenho certeza que você lembrou de tudo. E hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente, sobre a natureza, o meio em que vivemos e também as consequências ruins que a intervenção dos seres humanos trazem para esse meio em que nós vivemos. Então, vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje. Conceituar um ecossistema e conhecê-lo melhor para protegê-lo. Identificar os prejuízos para os biomas em relação às queimadas. E enquanto você vai pensando sobre esse assunto, eu já vou fazendo para você uma perguntinha para você e quem está aí em casa responderem. O que você sabe sobre as queimadas? Enquanto você vai pensando, vamos ver o que os alunos da Escola Maria Coutinho, do primeiro ano A, responderam. Então, o Anthony disse que é um ato muito criminoso e que atinge a vida dos animais e do ser humano. O Igor disse que mata os animais, mata a vida da floresta. E o Luiz disse que é quando alguém coloca fogo aonde não pode ou joga a bituca de cigarro. Muito bem, então eu estou curiosa para saber o que você respondeu daí de casa. Então, a professora vai começar falando para vocês sobre o nosso planeta Terra. Como ele é grande, como ele tem vários lugares diferentes ambientes, E nós podemos ver que é possível a vida no nosso planeta através da presença de água e de oxigênio e também do calor e da iluminação da luz do sol, Então, eu vou pedir para vocês acompanharem lá na telinha com a professora a imagem que vai aparecer. Vejam só, o que vocês acham dessa imagem? Vamos observar que ambiente está acontecendo essa imagem. Será que é noite ou será que é dia?
nós não podemos ver o sol, não é verdade? Mas pela luz, pela claridade, nós sabemos que é dia. E será que nessa imagem tem seres vivos? Quais que são os seres vivos? Então, nós podemos observar aqui os animais, né? A onça, a cobra, as aves, as borboletas. Podemos observar alguns insetos e também as árvores, as plantas, os arbustos. E esses seres vivos não são somente, então, os animais, mas também as plantas. E essas plantas e esses animais, eles vão interagir com os outros seres que estão ali, como a luz do sol, como o solo. O solo, o ar e a luz do sol, eles são considerados seres que não têm vida. E os animais e as plantas são os seres com vida. Então, nós podemos chamar os seres vivos podemos dizer que eles são componentes bióticos. E os seres que não têm vida, como a luz, a iluminação e o solo, nós podemos chamar de seres abióticos. E nós podemos ver que eles estão interagindo entre si, né? Os animais, as plantas estão respirando. As plantas, elas estão presas, as raízes delas estão presas ao solo, absorvendo os seus nutrientes e também estão sendo, né, iluminadas por essa luz e pelo calor do sol. E toda essa relação que eles têm um com o outro, né, um depende do outro, nós podemos chamar de ecossistema. Então, vamos acompanhar com a professora aqui na mesa para entender melhor como é que funciona isso. Então, a professora disse duas palavrinhas que são um pouco estranhas, né? Abiótico. O que é abiótico, professora? Então, a quer dizer que não tem, não possui. E bio quer dizer vida. Então, abiótico quer dizer, está se referindo aos seres que não têm vida. Então, a professora trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês. Olhem só, nós podemos observar então o sol, a luz do sol, a água e também, né, o ar. Esses são os componentes abióticos. E aqui, biótico. Então, bio quer dizer vida. Então, biótico são os seres que têm vida. Como aqui na imagem que a professora trouxe. Então, temos a borboleta, as plantas, os arbustos, que são seres com vida. E como vocês viram lá na imagem da telinha, esses seres vivos e não vivos, eles vão interagir um com o outro. E essa interação nós chamamos de ecossistema. Olhem só que palavrinha grande, não é? Então, vamos contar com a professora quantas letrinhas tem a palavra ecossistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 letrinhas. E vamos contar quantas sílabas. Então, a professora vai mostrar a sílaba e você vai contar aí no seu dedinho quantas sílabas tem. Então, cos, cis, te, ma. Quantas sílabas são? São 5 sílabas. Muito bem. Então, a palavra ecossistema, eco está se referindo à natureza, ao meio. E sistema é o conjunto, é o que está, a relação que está acontecendo nesse meio, nessa natureza. Muito bem. Então, o ecossistema, ele pode ser terrestre ou aquático. Pode ser grande ou também pequeno. Então, um ecossistema terrestre pode ser desde um pequeno jardim que você tem aí na sua casa, próximo a você, até as grandes florestas, como vocês viram na imagem que a professora mostrou. Pode ser também os grandes oceanos, como vocês podem ver aqui, e também
um pequeno aquário, pode ser um ecossistema. Vejam só, então, o nosso amiguinho peixe que veio participar da aula. Então, por que esse daqui é um ecossistema? Porque nele nós temos a interação de componentes bióticos e abióticos. Então, os bióticos são os seres vivos. Qual é o ser vivo que está aqui no aquário? É o peixinho. E qual é o ser não vivo que está aqui? É a água. E os dois estão interagindo neste ambiente. Os dois estão vivendo aqui e muito bem. Então, por isso, um pequeno ecossistema. Muito bem. Então, nós podemos falar agora sobre os biomas, que são grandes ecossistemas que estão interligados. Então, é um grande espaço geográfico que tem as mesmas características físicas, biológicas e climáticas. E dentro desse bioma pode ter diversas espécies de plantas e animais que estão adaptados a esse tipo de ambiente, né? E agora eu quero convidar você para fazer uma experiência de verdade aí na sua casa. E assim você pode ser um cientista de verdade. Então, veja só quais os materiais que você vai precisar para fazer essa experiência em casa. Você vai precisar de um pouco de terra, um pouco de pedra e algumas plantas. Essas plantas podem ser até mesmo algumas mudinhas de grama, desde que elas estejam com as raízes. E se você quiser, ainda pode usar minhocas ou pequenos insetos, como uma joaninha. E um recipiente transparente. Então, vejam só, pode ser um recipiente assim, de vidro, né? Um vidro de conserva que já não usa mais lá em casa. Pode ser uma garrafa PET ou pode ser qualquer outro recipiente de plástico que seja transparente. Então, nós vamos construir um pequeno ecossistema. E por que ele precisa ser transparente, esse recipiente? Porque ele precisa receber a luz do sol, precisa receber iluminação, né? Então, vejam esse aqui que a professora já fez. A professora colocou uma pequena camada de pedrinhas. Elas podem ser dessas branquinhas ou pode ser de outras também. Depois, a professora colocou uma camadinha de terra, né? Pelo menos uns 5 centímetros, que dê para você colocar a sua plantinha aqui dentro. E depois, a professora usou a plantinha ali, né? Colocou a plantinha ali dentro para ela crescer e viver aqui dentro desse recipiente. Eu também coloquei aqui no meio algumas minhocas. Elas não estão aparecendo, né? Porque elas gostam de ficar escondidinhas ali no meio da terra. Mas você pode colocar. Então, a professora colocou aqui uma joaninha. Ela é de mentirinha, né? Mas você pode colocar uma joaninha de verdade e fazer o seu próprio terrário, né? O seu próprio ecossistema. Então, nós podemos ver aqui a pedra. Ela é um ser vivo ou um ser não vivo? A pedra é um ser que não tem vida. E aqui, né, o solo, que também é um ser que não tem vida. Mas nós temos aqui dentro as minhoquinhas. As minhoquinhas são seres com vida ou seres sem vida? São seres com vida, né? E também a plantinha. E aqui dentro eles vão interagir entre si. Nós também precisamos de um pouquinho de água para molhar, né? Porque esses seres vivos que estão aqui dentro precisam de água para sobreviver, né? Como a planta. Então, por isso é um ecossistema, porque existe a relação, a interação de seres vivos com seres não vivos. Então, não esqueça de fazer aí na sua casa esse pequeno ecossistema. E você pode também mandar a foto para a professora da sua experiência, mostrando que você é um cientista de verdade, tá bom? Agora, vamos pensar o que aconteceria se nós colocássemos fogo aqui dentro do nosso terrário, do nosso ecossistema. Será que os seres vivos que estão aqui dentro sobreviveriam? Como ficaria a situação do solo?
Ou melhor, vamos pensar lá naquela imagem que a professora mostrou para vocês no início da aula. Aquela grande floresta cheia de plantas e animais. E se viesse um caçador e colocasse fogo lá? O que poderia acontecer com os seres que lá habitam? Será que os animais teriam um lar? Será que as espécies de plantas seriam tão variadas assim? E o ar? Como ficaria o ar devido à fumaça? Então, você pode pensar que uma queimada poderia trazer grandes e tristes consequências para o meio ambiente. Então, nós precisamos cuidar desse meio. Vamos retomar aquela perguntinha lá do início da aula. O que você sabe sobre as queimadas? Então, vamos lembrar o que os alunos da Escola Maria Coutinho responderam. O Anthony disse que é um ato muito criminoso e que atinge a vida dos animais e também do ser humano. E o Igor disse que mata os animais, mata a vida e mata a floresta, é isso mesmo. O Luiz disse que é quando alguém coloca fogo onde não pode e joga a bituca de cigarro. É isso mesmo, é tudo isso que vocês falaram. Mata a vida, mata a floresta. E nós não devemos sair por aí colocando fogo onde não devemos, como respondeu o aluno. Então, a queimada ela pode trazer grandes consequências. Quais são essas consequências? A redução da variedade dos seres que estão ali. Então, os animais que estão ali já não serão mais os mesmos e alguns podem nem sobreviver. Aconteceria também o desgaste do solo, a redução dos seus nutrientes e a destruição dos micro-organismos. E também pioraria a qualidade do ar devido à fumaça. Então, vamos ver quais que foram os nossos objetivos do início e também se nós conseguimos atingir esses objetivos. Conceituar um ecossistema e conhecê-lo melhor para protegê-lo. Então, nós podemos saber como funciona um ecossistema e também, inclusive, nós construímos um pequeno ecossistema, não é? Identificar os prejuízos para os biomas em relação às queimadas. Então, nós podemos ver que os grandes prejuízos podem ser a destruição do solo, a poluição do ar devido à fumaça e também a diminuição, a redução das espécies de plantas e também de animais. Então, as queimadas vão diminuir o gás oxigênio, que é o responsável pela nossa respiração, e aumentar o gás carbônico, que são os poluentes. Então, a queimada poderia trazer grandes prejuízos para todo o ecossistema, e isso seria muito triste. Então, que bom que você participou dessa aula e aprendeu com a professora. E para mostrar que você aprendeu sobre o ecossistema e sobre os prejuízos que as queimadas causam, vou mandar para você aí na sua casa uma tarefa. Então acompanhe com a professora na telinha. No ecossistema encontramos elementos bióticos, que são os seres vivos, e os elementos abióticos, que são aqueles que dão condição para os seres vivos viverem, como a água, o ar e o solo. Então no número 1, observe a imagem. Circule os seres vivos e marque um X nos elementos não vivos. Número 2, complete a palavra com as vogais. Reescreva no espaço em branco e descubra o que a imagem representa. Então, vocês vão completar com as vogais. Aqui, nesse quadrinho do meio, vocês podem colocar as duas vogais juntas, no mesmo quadrinho, tá? No número 3, marque um X nas afirmativas corretas. Então, a primeira, as queimadas deixam muitos animais sem lar. A segunda alternativa, criança jamais deve mexer com o fogo, pois pode causar acidentes. E a última alternativa, todos os animais de uma floresta que foi queimada
continuam vivendo no mesmo lugar. Será que é isso? E número 4, o meio ambiente é importante para todos os seres vivos e precisamos cuidar dele. Escreva uma pequena frase sobre o meio ambiente e depois a represente por meio de um desenho. Então, façam a tarefa com muito capricho e atenção para mandar para sua professora. E nós chegamos ao final da nossa aula. Então, fiquem em casa, se cuidem, se precisar sair, use máscara. E eu espero você na próxima semana na aula de Ciências da Natureza. Um grande beijo! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez para mais uma aula de Formação Humana, Ensino Religioso. A nossa aula de hoje vai ter o seguinte tema: Cultura de paz, importância do diálogo. Cultura de paz. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a paz, sobre como devemos agir para termos a paz onde vivemos na nossa sociedade. Como vamos falar de paz, a professora escolheu a cor branca para o cenário de hoje. O branco aqui na mesa, o branco no avental da professora. E como vamos ter uma história sobre gatos e ratos que conseguiram viver em paz, a professora trouxe gatos e ratos para contar a história para vocês. Vamos ver os objetivos da nossa aula. Refletir sobre a importância do diálogo e das práticas para uma convivência pacífica nas relações sociais. Então, nós vamos falar sobre a paz como um benefício para todos e como que nós conseguimos atingir essa paz. Vamos para o próximo slide, vamos ver o conceito de cultura de paz. Cultura de paz são comportamentos e modos de vida que rejeitam a violência e procuram resolver os conflitos através do diálogo e negociação entre indivíduos, grupos e nações. Diálogo é uma conversa, uma troca de ideias que busca um acordo entre as partes envolvidas. Percebam que no conceito de cultura de paz está destacado a palavra diálogo, porque nós vamos falar um pouco sobre diálogo para chegar à paz. Como que nós podemos resolver os conflitos gerados por meio do diálogo, das conversas, da troca de ideias. Certo? Vamos para a nossa história de hoje. O nome da história é O Gato, o Rato e o Pacto de Paz. A história é deste livro, de Luiz Pimentel. É a história de um gato e um rato que começaram a conversar sobre a paz e conseguiram viver em paz. Então vamos começar a nossa história. Era uma vez um gato e um rato que viviam no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Mas, como manda a natureza, o gato vivia perseguindo o rato. O ratinho já estava se sentindo incomodado, porque ele não conseguia ter um dia de paz na vida dele. Ele queria sair da toca e ele tinha que se preocupar com o gato, porque o gato vinha persegui-lo o dia todo. Um dia o ratinho pensou, deve ter uma solução para resolver isso. Nós podemos conviver em paz. E o ratinho, pequenininho, se encheu de coragem e foi conversar com o gato. O gato achou muito estranho, porque como que um bichinho tão pequenininho vai confrontar ele, que era grande, felino, feroz, que vivia correndo atrás do ratinho. Mesmo assim, o ratinho foi conversar com o gato. O ratinho começou a falar com o gato e numa das falas do ratinho apareceu esta fala: caia na real, gatão, tire o preconceito do seu coração. Olha o que o ratinho falou para o gato. Lembra da nossa aula de preconceito? Lembra que nós
descobrimos que o preconceito é ruim, o preconceito causa coisas más, foi esse o conselho que o ratinho deu para o gato. Tire o preconceito do seu coração. O gato estranhou, um ratinho falando isso para mim, mas o ratinho continuou e falou: você não gosta de mim, nem precisa gostar, mas podia ao menos me respeitar. Olha, outra coisa que já aprendemos, o respeito. Nós não precisamos gostar de todo mundo, mas devemos respeitar. O ratinho explicou para o gato que mesmo um não gostando do outro, eles deviam se respeitar. Depois o ratinho falou: o mundo está cheio de seres se estranhando. Quando acaba a briga, nem sabem por que estavam brigando. A maioria das brigas começam e a gente nem sabe por quê. Vai brigando, brigando e quando termina a briga, opa, por que começamos? Nem sabemos. O ratinho continuou: o ódio é o pior sentimento da terra. A intolerância é a mãe de todas as guerras. Todas as guerras são motivadas pelo ódio, pela ganância, pela intolerância. O ratinho continuou: violência, maldades, até mortes se dão. Quando se põe a arrogância um passo à frente do coração. Ser arrogante, querer ser melhor que o outro, ter razão em tudo. O ratinho continuou falando para o gato. O gato perguntou para o rato, aqui no caso, né? O que eu ganho com isso? O gato interesseiro queria saber o que ele ganhava com tudo isso que o ratinho estava falando. E o ratinho explicou para o gato: vai viver menos estressado, vai acordar com mais alegria, seus olhos vão brilhar mais, seu pelo vai crescer e o amor no seu coração vai renascer. O ratinho conseguiu explicar para o gato que a paz só traria benefícios para todos que conviviam naquele lugar. O ratinho terminou a fala com a seguinte frase: não é nada demais, senhor gato, eu só quero viver em paz. Então, olha os argumentos do ratinho. Todos os argumentos são válidos para viver em paz. Com tudo isso, toda essa conversa, o gato aceitou o pacto de paz. Ele acabou entendendo que tanto ele como o rato poderiam sim viver em paz. E a partir daquele dia, a paz reinou entre gatos e ratos, no lugar onde eles viviam. Vamos colocar a paz aqui. Isso. Então, por essa história, nós podemos ver que sim, nós podemos viver em paz. Vamos ver lá no slide o que o ratinho usou para convencer o gato. Ele usou o respeito, ele usou também a atitude da tolerância, ele explicou sobre o amor e a principal coisa que ele usou foi o diálogo. Por meio da conversa e do diálogo, o ratinho conseguiu convencer o gato. Certo? E para terminar a história, eles tiraram uma foto. Essa foto vai ficar para a posteridade, os dois apertando as patas em sinal de amizade. O gato e o rato conseguiram fazer as pazes. Se eles conseguem, nós, seres humanos, também conseguimos. Agora vamos ver lá no slide se nós conseguimos atingir os objetivos da nossa aula. Hoje nós refletimos sobre a importância do diálogo e das práticas para uma convivência pacífica nas relações sociais. Por meio da nossa história, nós conseguimos perceber que sim, nós conseguimos viver em paz e conseguimos atingir a paz por meio do diálogo. Vamos ver a tarefa de vocês. Como tarefa, vocês vão ter o número 1. Cada pombinha está carregando uma letra. Elas formam uma palavra essencial para uma convivência pacífica. Descubra a sequência das letras e formem a palavra. Foi uma palavra que apareceu já em várias aulas, não só nessa. E temos o número 2.
Lembra da conversa do ratinho com o gatão? Escreva nas pétalas da flor alguns valores que o ratinho usou para convencer gatão a viver em paz. Cada pétala vocês lembram de um valor que o ratinho ensinou para o gato e escreve na florzinha e vai ter a paz. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a paz. Espero que vocês tenham gostado da história, tenham lembrado dos conceitos, das atitudes que o ratinho trouxe para o gatão. Fiquem em casa, se cuidem e até a nossa próxima aula. Vem aí, Educação Infantil. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Franciele e nós acabamos de ver o vídeo que a professora Manu achou um dente, isso mesmo, um dente de dinossauro. O que será que nós vamos aprender sobre os dentes dos dinossauros? Vocês sabiam que o Tiranossauro Rex possui 60 dentes? Isso mesmo, 60 dentes. E cada dente dele tinha em média o tamanho de 20 centímetros. Será que naquele tempo já existia creme dental, pasta de dente, fio dental? Eu acho que não, porque vocês imaginam só quanto de creme dental que o Tiranossauro Rex ia usar. Por isso, crianças, a dica desse gigante é: sempre escovem os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir. E falando em acordar, vamos levantar da cadeira, do sofá e vamos dançar essa música junto comigo. Um dinossauro robô que vivia muito assustado, dizia ser muito valente, mas tinha até medo de gente, coitado. Dois dinossauros robôs que viviam muito assustados, diziam ser muito valentes, mas tinham até medo de gente, coitados. Eles dançavam assim: bum bum chacalaca, bum bum chacalaca, bum bum chacalaca. Eu sou um dinossauro, bum bum chacalaca, bum bum chacalaca, bum bum chacalaca. Eu sou um dinossauro, eu sou um dinossauro. Eu sou um dinossauro. Três dinossauros robôs que viviam muito assustados, diziam ser muito valentes, mas tinha até medo de gente, coitados. Quatro dinossauros robôs que viviam muito assustados, diziam ser muito valentes, mas tinha até medo de gente, coitados. E eles dançavam assim: bum bum chacalaca, bum bum chacalaca, bum bum chacalaca. Eu sou um dinossauro, bum bum chacalaca, bum bum chacalaca, bum bum chacalaca. Eu sou um dinossauro, eu sou um dinossauro. Eu sou um dinossauro. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9 dinossauros. Oi, crianças, vocês dançaram muito bem. Gostei muito de ver vocês dançando junto comigo. Estão de parabéns. Agora que nós já dançamos a música, já nos animamos, agora nós vamos contar quantos dinossauros tinha na nossa música. Vamos lá para a tela para a gente ver? Isso mesmo, 1, 2, 3,
4, 5. Muito bem, crianças, vocês estão cantando bem certinho. 6, 7, 8. Estamos quase lá. E 9. Muito bem, crianças. Na nossa música, nós tínhamos 9 dinossauros. E aonde mais nós podemos encontrar o número 9 nos nossos dinossauros? Então, crianças, esse é o nosso estegossauro. O estegossauro é um dinossauro herbívoro, porque ele comia vegetais e frutas. Qual será que era a fruta preferida dele? Isso mesmo, o abacaxi era a fruta preferida dele. Se locomovia através das 4 patas. Vamos com a professora montar o nosso estegossauro para ver como ele vai ficar. Vamos lá, crianças? 1, 2, muito bem, crianças. 3, 4, 5, muito bem, crianças. Estamos formando as placas do nosso estegossauro. 6, 7, muito bem, crianças. 8 e 9, muito bem. Vocês estão muito bem com a matemática. Além do nosso estegossauro, aonde mais nós podemos ver a matemática? Nos nossos dinossauros? Isso mesmo, nós podemos ver a matemática nas patas dos dinossauros. Vamos com a professora ver o braquiossauro. Isso mesmo, o braquiossauro. O braquiossauro possui 4 patas. Como o estegossauro, ele também era herbívoro e tinha um longo pescoço. Ele se alimentava das folhas, dos topos das árvores. Vamos, junto com a professora, contar quantas patas tinha o nosso braquiossauro. Vamos contar junto com a professora. 1 pata, 2 patas, vamos encaixar no nosso dinossauro. 3 patas e 4 patas. Muito bem, crianças, vocês estão indo muito bem com os numerais junto com a professora. Como eu estava falando para vocês do braquiossauro, ele era um dos maiores dinossauros daquela época. E ele tinha um pescoço muito longo, como a professora já falou, igual os animais que a gente consegue ver hoje em dia até em zoológicos, como a girafa. Além do nosso braquiossauro, do estegossauro, nós também temos um outro dinossauro relacionado à matemática. O próximo dinossauro é o tricerátopo. Isso mesmo, tricerátopo. Por que será que ele possui esse nome? Tri vem de 3. 3, o que será que o nosso tricerátopo tem? Vamos ajudar a professora a descobrir? Vamos juntos? Ele não tem 3 olhos, nem 3 narizes, ele tem 3? Isso mesmo, crianças, ele tem 3 chifres. E a professora trouxe aqui um para nós contarmos juntos. Vamos lá? 1, 2 e 3. Muito bem, o nosso tricerátopo tem 3 chifres. Agora que a gente já sabe sobre o Tiranossauro Rex, algumas curiosidades, nós já sabemos sobre o estegossauro, sobre o braquiossauro, sobre o tricerátopo. O tricerátopo também é um dinossauro herbívoro. Ele também se alimentava de vegetais, de folhas e também usava a sua cabeça para se defender de outros dinossauros. Além dessas curiosidades, agora nós vamos descobrir quantas letrinhas tem a palavra dinossauro. Eu quero vocês aí de casa contando junto comigo bem alto para nós descobrirmos quantas letrinhas tem na nossa palavra dinossauro. Vamos lá? 1 letra, 2 letras. Muito bem, crianças, vocês estão se saindo muito bem. 3 letras, 4 letras. Muito bem, estou escutando vocês aí de casa. 5 letras, 6 letras, muito bem, até aqui estão todos de parabéns. 7 letras,
8 letras. Muito bem, crianças, estamos quase terminando. 9 letras e 10 letras. Muito bem, a nossa palavra dinossauro possui 10 letras. A palavra é tão grande quanto os dinossauros que viveram há milhões de anos aqui no nosso planeta. Então, crianças, agora nós vamos fazer uma sombra com lanterna. Vamos precisar de copinhos descartáveis. Vamos precisar de uma tesoura sem ponta. Vamos precisar também de elastiquinhos. Vamos precisar de um plastiquinho para nós fazermos o desenho. Tem que ser um plástico transparente. E vamos precisar também de canetinhas. Vocês vão pegar o copinho e vão cortar o fundo. Vocês podem também estar utilizando rolinhos de papel higiênico. Vocês vão pegar depois de cortado o fundo, vamos pegar a canetinha e vamos fazer um desenho. Isso mesmo, crianças. Vocês podem fazer o desenho que vocês mais gostarem na casa de vocês. Vocês podem desenhar a letra do nome, escrever a letra do nome, pode desenhar algum desenho preferido de vocês. Vocês podem se reunir com a família e fazer uma competição sobre os desenhos. Aqui a professora fez um sol para vocês, mas a professora também já trouxe outros copinhos prontos para nós ver. Agora nós vamos ver como ficou o desenho da professora no escuro. Veja só quantos desenhos a professora trouxe. Agora nós vamos ver como que eles ficaram. Olha só, crianças, a professora já trouxe alguns desenhos prontos. Veja só como ficou o nosso estegossauro, com as placas nas costas, como nós já vimos na nossa aula de hoje. Além do estegossauro, nós também vimos sobre o braquiossauro, que ele tem o pescoço longo, que ele também é um herbívoro. Veja só, na casa de vocês, vocês também podem fazer vários desenhos, não só os dinossauros. A professora trouxe a letra D, D de dinossauro, D de dente, que a Manu encontrou em uma das suas aventuras. Veja só como fica bem legal. Vocês vão utilizar a lanterna do celular. A professora também trouxe, olha, o desenho dos ovos de dinossauro. Até um dinossauro já saiu de dentro do ovo, olha só. A casquinha tá quebrada. Quantas coisas nós podemos desenhar? Além de dinossauros, nós podemos fazer outros desenhos. E o que a professora fez junto com vocês na aula? O sol. Isso mesmo. Veja só como fica bem bonito. Vocês podem fazer em casa outros desenhos com letras iniciais do nome de vocês. E vocês podem tirar foto da lanterna de sombra para mandar aqui para nós vermos como ficou. Os colegas vão adorar ver a foto de vocês. Que bom, crianças, que a Manu encontrou esse dente para nós podermos passar esse tempo juntos. Foi muito legal, nós aprendemos muitas coisas sobre os numerais, sobre os dinossauros. Então, galerinha, um beijo e até a próxima! Oi, galerinha, tudo bem? Eu sou a Prof. Jor, estamos aqui com o quadro Mão na Massa. E hoje eu vou ensinar para vocês uma massinha de trigo caseira, para vocês fazerem aí na casa de vocês. E o que nós vamos precisar de ingredientes são trigo, 4 copos de trigo, 1 copo de sal, 2 copos de água e 3 colheres de óleo de cozinha, certo? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos pegar 1,
2. Vamos contar com a prof aí? 3. 4 copos de farinha de trigo, certo? Então, nós vamos colocar primeiramente os ingredientes sólidos, que é o trigo e o sal. Nós vamos colocar 1 copo de sal. Eu estou usando esses copos descartáveis, que é mais fácil de fazer a dosagem, né, do ingrediente. 1 copo de sal. O sal ajuda a massinha não estragar, sabe? O sal e o óleo, eles são conservantes. Agora eu vou usar 3 colheres de óleo, óleo de cozinha, óleo de soja que tem na casa de vocês aí, ó. Vamos contar? 1, 2, 3 colheres. A prof usa o óleo que ele ajuda a conservar a massinha, certo? Vou deixar aqui do ladinho. E uma dica da Prof. Jor. Primeiramente, nós vamos usar 1 copo de água, tá? Eu pedi 2 copos ali. Mas sempre depende da marca, do trigo, né? Então, primeiro a gente usa 1 copo primeiro de água. E agora nós vamos mexendo essa massinha. Aqui a gente vai ver se precisa de mais água ou não. Olha, eu tô sentindo aqui que precisa de mais água. Então, eu vou colocar aqui mais meio copo de água, certo? Eu não vou colocar tudo, senão fica muito líquida a massinha, sabe? E é só mexendo agora para dar a firmeza de massinha de modelar. Essa massinha vocês podem guardar ela na geladeira, em sacos plásticos, em sacolinhas de mercado. E agora nós vamos na melhor parte, que é a mão na massa. Olha que delícia! Se faltar água, coloca mais um pouquinho. Se faltar trigo, coloca mais um pouquinho, sabe? E é assim que é a nossa massinha de modelar caseira. Aqui vocês vão dando a textura da massinha. Olha, como se fosse fazer um pão aí na casa de vocês. Olha que delícia! Essa hora aqui é a melhor hora. Tô sentindo que a minha massinha tá faltando um pouquinho de água. Eu vou colocar mais umas 2 colheres de água aqui para ajudar, tá? Por isso que a prof pediu 2 copos, mas não é que a gente sempre vai usar os 2 copos de água, sabe? Daí vocês pedem para a família aí para ajudar vocês. Mas vocês coloquem a mão na massa aí, certo? E vão sovando essa massinha, olha. Com os ingredientes que vocês têm na casa de vocês aí, olha. Trigo, sal, água e óleo. Certo? Olha. Aqui vocês têm que ter carinho, sabe? Olha. Vai misturando, vai misturando. Essa é a melhor parte, que todo mundo trabalha junto, né? Chama a família toda aí para brincar. Olha, ela vai ficando com uma textura diferente já, olha. E ela pode deixar 1 semana para brincar, que ela não estraga. Só vocês colocarem na geladeira, no saquinho plástico e brincar. Vou colocar aqui, pessoal, para poder mexer melhor essa massinha. Olha. Veja só. E ela vai tomando forma de massinha. A textura dela está ficando maravilhosa. E vai sovando a massinha. É bom que desestressa. Olha que legal. Coloca a família aí para trabalhar junto. Olha que delícia, gente. E o que a Prof. Jor faz? Depois que a massinha está pronta, eu sempre reparto essa massinha em 4 partes, porque eu quero 4 cores, certo? Então, eu reparto aqui no meio primeiro, as laterais e a outra lateral aqui, olha. Faço bolinha, olha, com ela. Ela fica uma textura muito boa de trabalhar. Deixo elas todas bonitinhas. Faço bolinha em todas e deixo aqui de ladinho. Agora nós vamos tingir, colorir essas massinhas, né?
Então, a prof pode usar o suco, o corante xadrez, o corante alimentício, as tintas caseiras e a carga de canetinha hidrográfica, né? Eu escolhi hoje fazer o suco para vocês, certo? Para fazer com o suco, a prof vai pegar uma tigela aqui para colocar essa massinha dentro do recipiente. Para dar cor com o suco, a prof vai colocar bastante suco. Para ativar essa cor, a prof vai colocar um pouquinho só de água. Isso. Mexe aqui. E agora a diversão. Ó, vai tingir essa massinha. Aqui, às vezes, você pode colocar um pouco mais de água e vai faltar um pouquinho de trigo. E aí vocês vão lá, pega mais um pouquinho de trigo e fica um cheirinho, criançada, maravilhoso. Suco de uva que a prof escolheu hoje. E vai mexendo, vai mexendo. Que ele dá a cor bem necessária e bem forte, olha. Se vocês quiserem colocar mais suco, pode colocar mais suco. Se quiser colocar menos suco, pode colocar menos suco, não tem problema. Então, crianças, para colorir essa massinha aqui, nós usamos o suco, né, que vocês têm em casa. Para ativar essa cor, a gente coloca bastante suco e um pouquinho só de água e vai misturando a massinha até ficar nessa cor aqui, olha que legal. Quanto mais suco você colocar, mais forte a cor fica, certo? Olha que legal. A prof fez 4 massinhas aqui coloridas com corantes diferentes. Essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, eu fiz com o suco. Essa aqui com o corante alimentício, que ficou vermelha. Essa daqui ficou amarela, um amarelo ouro bonito, que foi da tinta caseira. E essa aqui foi com a tinta xadrez, certo? Crianças, uma dica para vocês aí, para usarem a massinha caseira que nós acabamos de fazer, é trabalhar com ela com a letra do seu nome, certo? Pede aí para o irmão mais velho, para a família desenhar para vocês a letra. Eu vou fazer uma letra L aqui, olha que legal. Uma letra L. Olha. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer uma minhoca dessa massinha, uma minhoca grandona. Olha que legal. E olha que delícia. E nós vamos formar a letra L. Começa de baixo para cima. Olha, corta. Olha, estou trabalhando a letra L. Eu posso fazer outra letra aqui também. A letra A. Olha. Também da mesma forma. Fazemos a minhoca. Estamos trabalhando as letras do nosso nome. E é só você colocar em cima, olha, se faltar um pedacinho, você vai lá, pega, completa. E nós estamos aprendendo as letrinhas do nosso nome. Veja que legal. Olha só. Letra L e letra A, com a massinha de modelar. Agora dá para fazer um bonequinho também, se vocês quiserem. Faz um bonequinho de neve bem legal, olha. Uma bolinha. Mais uma bolinha. Faz o narizinho do boneco de neve. Aqui vocês podem usar as outras cores também, se vocês quiserem, tá? Olha só, gruda aqui, ó, o bonequinho de neve. Faz os olhinhos. Ó. E vai deixando a sua imaginação rolar aí na casa, certo? Veja que legal. Dá para fazer patinho, cachorrinho, certo? Gostaram da dica? Até mais, com mão na massa! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia.
Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, Pro! Hoje eu vim mostrar uma maquete que eu fiz com meu pai. E o ponto de referência do meu bairro é o Gás Progresso, perto da minha casa. Daí aqui é o condomínio, o meu condomínio. O Gás Progresso tá aqui. Aqui tá a minha casa que eu fiz. Aqui é o nome do condomínio, o condomínio Belas. Aqui são os carros. Então, tchau! Pela rua virando lata, eu sou mais gata, numa louca serenata, que de noite sai cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorinho, não reconhecerás. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorinho, felino, não reconhecerás.